turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje, dia 6 de maio, né? Convido você nesse momento a vir junto conosco fazer mais um dia de estudo, um grande dia de estudo, né? Então, hoje vamos dar continuidade aí nas nossas aulas, né? Peço que você acompanhe aí do outro lado da telinha e faça as anotações precisas, tá bom? Porque nós vamos fazer exemplos, estaremos fazendo atividades e aí você vai precisar desse material de apoio para resolver as questões que serão propostas, tá bom? Bom, então nesse momento estarei compartilhando a tela com vocês e vamos lá para a nossa aula de hoje. Ok, primeira série, vamos dar continuidade aqui na nossa aula de hoje, né? Dia 6 de maio. Peço que você pegue seu material didático e faça o acompanhamento da nossa aula, tá? Anote as páginas, as questões que foram resolvidas pelo professor, faça aí uma referência, né? Para quando você tiver esse material todo juntos, né? Você consiga atualizar o livro didático e o livro de atividade. Bom, uma observação bem importante, né? Nós estamos estudando aí conforme o livro didático e também o nosso assunto acompanhando conforme o nosso cronograma, né? Não sei se vocês puderam perceber, mas o nosso livro ele ainda continua bem grande, as quantidades de páginas é bem grande, né? O número de páginas e de questões. Então a gente dividiu a cada aula trabalhar um conteúdo, né? Depende da quantidade de variação de páginas e algumas atividades, certo? Então, por exemplo, nós temos 100 páginas, mas o número de aula que a gente tem é muito reduzido. Então não dá para a gente ficar fazendo, por exemplo, 3 aulas em apenas um assunto. Esse seria o meu objetivo, né? Mas infelizmente, como o nosso livro didático, temos que trabalhar de acordo com aquilo que vai ser cobrado de vocês lá na frente, não podemos nem pular página e também não podemos retardar demais essas páginas, porque senão daqui a pouco não dará tempo para a gente trabalhar todo o livro didático, né? Então todo esse assunto, todos eles, né, esses assuntos, vocês vão utilizar lá nas séries posteriores e também em algum momento na vida de vocês. Então o essencial é que nós podemos absorver, né, pelo menos aí 50% daquilo que a gente está proporcionando. É claro que isso depende muito do esforço de cada um de vocês, né? E tudo que eu puder fazer aqui para ajudá-los, não somente me limitando somente no livro, mas trazendo informação adicional de conhecimento, eu com certeza estarei fazendo isso para ajudá-los, né, a benefício. Bom, e por que eu falei isso? Porque nós fizemos aí do começo do segundo bimestre até agora, na aula de hoje, uma análise, né, em relação à função exponencial, né? A gente começou falando sobre função exponencial, trabalhamos aí sobre a equação exponencial, a inequação, né? A gráfico e tudo mais que envolve a exponencial, né? Direcionamos também potenciação e todos esses conteúdos tiveram uma ligação com o assunto que vai vir agora. Nós iremos estudar hoje sobre a equação, né? A função, na verdade, logarítmica. Bom, professor, mas o senhor falou sobre páginas e nós estudamos até a última aula, deixa eu só pegar aqui meu livro para ter uma referência, até a página de número 36. E essas outras questões aí, professor, que estão propostas, esses exemplos, exercícios, não se preocupem, porque na aula de sexta-feira nós vamos estar fazendo uma correção de algumas questões, ajudando você a entender com essas questões de foco no Enem, tá bom? Então nós vamos fazer um aulão aí com questões a nível Enem e corrigir aqui com vocês, tá? Todas essas questões aí da página de número 39 e 40, nós estaremos fazendo a correção o tempo que der aqui a nossa aula, tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Então, nós vamos começar a explorar hoje sobre função logarítmica. Eu peço que você acompanhe aí o capítulo 6, né, do nosso livro didático, a página que nós vamos estar citando e fazendo aqui a nossa aula de hoje, né, baseada na nossa aula de hoje, da página 42 em diante, tá bom? Vamos explorar até onde o tempo nos permitir, né? Beleza. Então, vamos lá para a função logarítmica. Página 42 em diante, nós vamos começar. Lembrando que
Nós temos textos adicionais, né? Muito livro de vocês vem com muito texto, é por isso que eu acho que a quantidade de páginas é grande, né? E esses textos complementares eu não vou estar lendo porque será uma evasão de tempo, né? E isso vai fazer com que a nossa aula não fique fluindo. Então, eu vou deixar esse texto aí para você ler em casa. Esses textos complementares é bom para você tirar alguma informação e ver como é feito alguma inclusão, né, daquilo que está estudando hoje na vida real. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da história, né, dos logaritmos. Vocês podem verificar aqui, ó, entre números, né, um conceito mais histórico, né, vocês podem verificar. E esses logaritmos a gente vai falar hoje, né, falando sobre função logarítmica. Então acompanhe aí a nossa breve história dos logaritmos. Vamos lá. Eles estão presentes em nosso cotidiano, por mais que não conseguimos perceber. A partir de agora falaremos sobre uma breve história dos logaritmos. Os logaritmos possuem diversas aplicações na matemática, entre elas na matemática financeira, né? Além disso, são utilizados em diversas áreas do conhecimento humano, como deixa eu só voltar aqui, como na física, na química, na biologia, na geografia, entre outros, né? Então, o que a gente vai começar a estudar agora não é somente essa parte aí chata de cálculo e tudo, não. Não, tem o envolvimento diretamente, vocês puderam observar conforme o nosso texto, né? E é claro que muitas vezes, pessoal, a gente não vai ficar na rua ou numa empresa ou em qualquer local de trabalho fazendo esses logaritmos para encontrarmos uma solução. Não, nós não percebemos isso porque a utilização desses conteúdos, por exemplo, função exponencial, equação exponencial, inequação exponencial e logaritmo, não está de uma forma como se fosse dar troco para alguém ou como se fosse contar o tempo, mas sim em aplicações de um pouquinho mais complexa, né? E isso só é notável fazendo aí esse entendimento do que é uma função logarítmica. Bom, então, do grego, né, logos significa razão e aritmos significa números, ou seja, o número de razão. Como disse John Napier, o logaritmo de um número pode ser entendido de forma simplificada como sendo o expoente que uma dada base deve ter para produzir certa potência. Bom, essa fala de John Napier é tão importante que quando nós estivermos explicando para vocês lá, daqui a pouco na frente dos exemplos, você vai perceber a fala dele tem tudo a ver com esse enunciado, né, e também com a nossa definição. Então, os logaritmos surgiram para realizar simplificações, uma vez que transformam multiplicações e divisões nas operações mais simples de soma e subtração, assim como transformam potenciação e radiciação e multiplicação e divisão, respectivamente. Então, já vou adiantando, a operação inversa do logaritmo, tá? A operação inversa do logaritmo é a exponencial, ou seja, ao exponencial, a operação inversa é o logaritmo. Bom, então, lembrando desses conceitos, vamos relembrar um pouquinho a operação inversa. Qual é a operação inversa em relação à potenciação? É a radiciação. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. O que é a inversa, professor? Tudo que eu multiplico, eu divido. Tudo que eu coloco em potência, eu posso racionalizar e deixar em raiz. Tudo que eu vou fazer em exponencial, eu posso fazer com logaritmo, né? Porque é a operação inversa. Tudo que eu adiciono, eu posso subtrair. Então, através desses conceitos básicos, a gente consegue entender o envolvimento de logaritmo, tá bom? Então, vamos lá. Função logarítmica. A gente vai fazer aqui uma breve introdução, tá? Para a gente verificar como é que é comportada uma função logarítmica. Então, a função logarítmica de base A é definida como f de x igual a log de x na base A, com A real positivo e A maior que 1, ou A diferente que 1. A função inversa da função logarítmica é a função exponencial, como eu falei agora há pouco para vocês, né? O logaritmo de um número é definido como o expoente a qual se deve elevar a base para obter o número x, ou seja, temos aqui a nossa definição. Quero que vocês prestem atenção aqui agora, pessoal. Temos aqui, essa aqui é a nossa fórmula que nós vamos estar trabalhando. Através desse modelo que nós vamos estar falando aqui, resolvendo as questões. É claro que precisaremos
relembrar as propriedades de potenciação e também de logarítmico, né? De exponencial. Bom, você vai ter essa fórmula aqui, né? Essa forma aqui de logaritmo, e você vai resolver através da exponencial. É bem simples, né? É claro que precisaremos relembrar os conceitos de exponencial, né? Bom, para ser exponencial, para resolvermos o exponencial, temos a seguinte situação: a base tem que ser diferente de 1, né? Ou seja, maior que 1. E no nosso expoente nós temos que ter uma incógnita. Lembram disso? Bom, para resolvermos o exponencial nós temos que igualar as bases e depois igualar os expoentes, certo? E resolve e encontra o valor de x. Aqui não é diferente, mas a gente vai falar de uma forma bem simplificada. Olha só, temos aqui logaritmando é o b, a base é o a e o logaritmo é o x. Vocês lembram da potência? Na potência não tem base, expoente e potência? Não é diferente aqui, ó. Temos a base, o logaritmando seria o expoente, né? E a potência seria o logaritmo. Então, base, expoente e potência é propriedade da potenciação, os elementos, né? Já os elementos do logaritmo, né? Da função logarítmica é a base, o logaritmando e o logaritmo. Então, se eu perguntar na avaliação, por exemplo, quais são os elementos da função logarítmica? Vocês vão responder base, logaritmando e logaritmo, né? Mas, professor, o que está escrito aqui realmente? O que a gente pode tirar como resumo dessa informação? Pessoal, aqui está escrito o seguinte, ó. Qual é o número? A pergunta vai para essa informação aqui, em relação ao B, né? Qual é o número que elevado a A seja igual a X? Como assim, professor? Olha só. Qual é o número, né, elevado a A, nesse caso a base, né, elevado a A, que é o X, que seja igual a B? Bom, assim, só com letras, vocês não conseguem entender, porque eu sei que isso vocês não conseguem. Mas vamos com número, para a gente entender, porque com número eu sei que você vai conseguir entender bem rápido. Olha só, nós temos aqui logaritmo, olha aí como é feito a leitura, ó. Logaritmo de 32 na base 2 é igual a x. O que está nos perguntando, professor? Qual é a pergunta que temos que fazer para essa situação? Olha só, a pergunta é, qual é o número, certo? Qual é o número que você eleva a x que dê igual a 32 com a base 2? Então a pergunta é, qual é o número que você eleva a x, né? No caso a base 2 eleva a x, que seja igual a 32. Então o que está querendo saber é o valor do expoente, né, em relação a x. Bom, então, de uma forma geral, a representação dessa função aqui, ela vai ficar nesse formato, ó. A base é 2, né? O logaritmando é 32 e, claro, o logaritmo é x, certo? E a gente vai já mostrar para vocês como é feito a resolução dessa situação aqui, tá bom? Então, a base é o 2, o logaritmando é o 32 e o logaritmo é o x, tá? Quando você tiver uma questão como essa para identificar os elementos, precisa você só olhar para essa referência e você vai relembrar, tá? Bom, qual é a leitura, professor, dessa informação aqui? Eu já falei para vocês, mas vamos repetir. A leitura é essa aqui, gente, ó. Logaritmo de 32 na base 2, tá? Então, logaritmo, vamos primeiro falar aqui, ó. Log é logaritmo. Lembrando que na calculadora, vocês vão ter essa opção também de calcular o logaritmo direto. E como é que eu faço, professor? Tem algumas calculadoras que vem log, mas tem algumas calculadoras que vem ln. ln significa logaritmo neperiano, tá? Mas a gente vai utilizar uma aula aí para a gente ensinar como fazer o cálculo na calculadora. É claro que eu não vou permitir na avaliação para quem está presencial e também para vocês que estão no modo online, né? Utilizar a calculadora. Por quê? Porque em algum momento você vai precisar fazer essa informação ou trazer a resposta, né? E você não vai saber se você não tiver uma calculadora. E geralmente os concursos vestibulares não permitem o uso desses aparelhos, né? Então, vamos lá.
vamos para os exemplos de tipos de logaritmos, né, de função logarítmica. Vamos lá. Aqui nós vamos ter os exemplos de função logarítmica. Olha só, a função f de x, que é a mesma coisa que y, né, vocês já sabem, é igual a logaritmo de x na base 3. O que está perguntando aqui, professor? Qual é o número, né, que nesse caso, que eleva a 3, que seja igual a x? Nesse caso a gente não vai fazer porque não tem aqui um número, né? Aqui, ó, qual é logaritmo de x menos 1 na base 2, logaritmo de x na base 10, logaritmo de x na base 0,5. São alguns exemplos de logaritmos, né, de função logarítmica. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Beleza, né? Bom, então vamos fazer a aplicação de acordo com o que o nosso livro nos traz e também o que o nosso assunto vai fazer trazer pra gente a partir de agora, tá bom? Peço que você acompanhe aí, vou resolver passo a passo para você entender como é feito o processo aí de resolução, tá bom? As questões que a gente vai estar resolvendo estarão lá na página de número 49, tá bom? Página 49, a explicação vai ser com exemplo da página 49. Acompanhe aí a leitura da nossa questão, tá bom? E do exemplo. Vamos lá. Temos aí a questão de número 1, certo? Calcule o valor de cada um dos logaritmos a seguir. Temos aqui a letra A, logaritmo de 128 na base 2. Bom, queremos fazer o cálculo, né, em relação a essa questão. Como é que a gente faz, professor? O que está perguntando aqui? Olha só, a pergunta é: qual é o meu expoente, né, na base 2 que eu elevo, que vou elevar, que seja igual a 128? Essa é a pergunta, tá bom? Então, o processo para a resolução é esse aqui, gente. Ó, você vai pegar essa mesma informação, você vai repetir aqui abaixo, certo? Você vai repetir ela aqui abaixo e igualar a x, tá? Por que x, professor? Porque, ó, nós temos a base, nós temos o logaritmando, falta quem? O logaritmo. E é esse logaritmo que nós vamos descobrir, certo? Então, a pergunta que nós fazemos aqui para a questão em si é a seguinte: qual é o número que eu elevo, que tem a base 2, que eu elevo a ele, que seja igual a 128? Vamos descobrir que número é esse? Na equação exponencial, você quer determinar o expoente, somente isso, né? Aqui no logaritmo, nós vamos descobrir que número que está aqui elevado, que está escondido, né? Que está elevado, que seja igual a 128. Bom, e qual é o processo de resolução? Você repete aqui o logaritmando com o logaritmo e a base e iguala o logaritmo, né? Que é x. Toda vez vai ser x, professor? Toda vez vai ser x, tá bom? Bom, e agora você vai pegar essa base aqui, que é o 2, né? E vai elevar a x. Tá aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 128. Observe, a base continua no primeiro membro. O x que estava no segundo membro, professor, não vem negativo? Não, ele continua no mesmo sinal, tá? Ele fica aqui no expoente. O 128 que estava aqui, ó, ele vai passar para o outro lado, né, da igualdade. Essa é a primeira parte da resolução. Vou lembrar novamente, você mantém o valor, certo, aqui, igual a x. Depois você coloca a base aqui, elevada ao expoente, no caso aqui, com logaritmando, que é o x. E o número que você está aqui, que é o logaritmando, vai passar para o segundo membro, certo? E vai virar o valor que vamos encontrar. Bom, mas professor, e agora? Agora nós chegamos aqui, ó, em uma equação exponencial. E a gente já estudou sobre equação exponencial nas aulas anteriores. Para resolvermos uma equação exponencial, o que precisamos fazer? Nós precisamos igualar as bases. Professor, mas a base aqui de 1 é 2 e aqui é 128. Como é que eu vou fazer? Eu vou precisar fatorar o 128. E é isso que vamos fazer. Fatorando 128, vamos começar por 2, né? Porque é o primeiro número primo. 128 divide por 2 porque é par, então 128 dividido por 2 vai dar 64. 64 divide por 2, que também vai dar igual a 32.
32 ainda continua dividido por 2, que vai ser igual a 16. 16 divide por 2, que vai ser igual a 8. 8 ainda divide por 2, que vai ser igual a 4, né? 4 divide por 2, que é igual a 2. E 2 dividido por 2, que é igual a 1. Bom, essa aqui, ó, do outro lado aqui do meu segmento de reta, que vai ser a minha forma fatorada do 128. Então, vamos contar junto aqui, ó. 128 fatorado vai ser 2, né? 2 elevado a quanto? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 128 na forma fatorada vai ser 2 elevado à sétima potência, né? Então, está aqui, ó. 2 elevado à sétima potência é a mesma coisa que 128. Então, agora que a base estão iguais, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o valor do meu expoente, do x. Então, quanto é que vale o x? O x, né, é igual a 7. Então, a pergunta agora vai ser respondida em questão referida à letra A. Qual é o número que eu elevo a 2, que é igual a 128? É 7. É dessa maneira que nós resolvemos e corrigimos a letra A. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos para a letra B? Acompanhe aí a letra B. Letra B, nós temos logaritmo de 27 na base 1/9. Professor, e agora? Agora, mesmo processo. Repete aqui abaixo, igual a x, né? O 27, o que vai acontecer com ele? Vai passar para o segundo membro e o x vai passar sendo o expoente de 1/9. Então, vai ficar 1/9 elevado a x igual a 27. Mas observe que 27 nós podemos fatorar também, né? Então, na forma fatorada 27, o 9 vai fatorar, então ele vai passar para o primeiro membro negativo, vai ficar menos 3 elevado a menos 2, né? Tá aqui, ó, 3 elevado a menos 2 elevado a x. E o 27 é 3 elevado ao cubo. Observe que as duas bases agora estão iguais, né? 3 e 3. E o expoente, professor? Agora, multiplicando menos 2 vezes x vai ficar menos 2x, né? Tá aqui, ó. E o 3 repete. Agora que as bases estão iguais, o que devemos fazer com os expoentes? Devemos igualar. Então, menos 2x igual a 3. Observe que nós estamos trabalhando somente com os expoentes da equação exponencial. Queremos encontrar o valor de quem? De x. Então, x é igual a menos 3/2. Pergunta: qual é o número que eu tenho base 1/9 e eu elevo a ele que é igual a 27? Esse número é menos 3/2. Então, 1/9 elevado a menos 3/2 é igual a 27. Aí nós corrigimos também a letra B. O nível vai aumentando, né? É claro que isso é notável. Bom, fizemos a letra B, vamos para a letra C. Se tiver alguma dúvida, não esqueçam de mandar sua mensagem daqui a pouco, tá? Professor, como que chegou esse resultado? Temos também tempo para fazer essa eliminação de dúvida. Vamos lá. Letra C. Logaritmo de 25 na base raiz cúbica de 5. Olha só, a leitura é logaritmo de 25 na base raiz cúbica de 5. Tá bom? O que temos que fazer, professor? Repete a mesma situação igual a x. Está aqui, ó. E agora, a minha base vai repetir, o logaritmo vai virar o expoente e o logaritmando vai passar depois do lado da igualdade. Está aqui, ó. Esse é o processo. Vocês estudaram e lembram que a radiciação, a raiz quadrada, né? Mas nesse caso a raiz cúbica, pode ser transformado em potência. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Essa aí foi a dica que eu dei para vocês, né? Então, quem está no Sol, o 3, ele vai para a sombra. Então, vai ficar 5 elevado a 1/3 elevado a x, né? Igual a 25 na forma fatorada é 5 elevado ao quadrado. Bom, como a base agora está igual, nós vamos trabalhar somente com o expoente. Lembre-se que 1/3 está multiplicando com x, né? Então, 1 vezes x vai ser x, aqui, e 3 repete. Então, ficou a base igual, agora que a base, todas as duas estão iguais, ó, 5 e 5. Trabalharemos com o expoente. Então, vai ficar x sobre 3 igual a 2. Concordam? Aqui, ó, x sobre 3 igual a 2. Então, qual é o número que divide por 3 que é igual a 2? É o próprio 6, né? Ó, só é fazer aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6. Então, x igual a 6.
Respondendo a pergunta da letra C, qual é o número que eu tenho base raiz cúbica de 5, que é elevado a ele dá 25? É o 6. Então, raiz cúbica de 5 elevado a 6 vai ser igual a 25. Essa aí é a conclusão para a letra C. Bom, a letra D, gente, eu verifiquei que é muito fácil, então vou deixar para vocês, tá? A letra D eu verifiquei que é fácil, vou deixar para vocês. Vamos fazer a letra E, tá bom? Fizemos a letra A, B, C. A letra D eu vou deixar para vocês. Vamos fazer a letra E. Na letra E nós temos o seguinte, ó, logaritmo de 1 na base raiz de 3. Daqui a pouco, quando nós estivermos nas próximas aulas, nós vamos estar falando das propriedades. E vocês vão perceber que existem propriedades aí na base 10, na base 1, tá? Então a gente vai falar sobre essas propriedades daqui a pouco. Na base 0 também. Então a gente vai falar dessas propriedades daqui a pouco para vocês já começarem a se familiarizar, né? Bom, então temos aqui o mesmo processo. O que a gente faz? Repete igual a x. Tá aqui, ó. Nós temos repetindo aqui o valor, né? Que na verdade já fizemos direto, né, gente? Mas na verdade fica logaritmo de raiz logaritmo de 1 na base 3, então repete ele igual a x, né? Fizemos direto aqui, mas podemos fazer esse processo, tá bom? Então, a raiz cúbica, ou raiz quadrada de 3 elevado a x igual a 1. Eu pergunto, a base está igual? Não, né, professor? Não está igual. O raiz de 3 é diferente de 1. Mas qual seria a maneira para igualarmos a essa base aqui? Qual seria a maneira? Você tem uma ideia de como nós faríamos para igualar a base? Qual potência que eu elevo a um expoente que seja igual a 1? Pela propriedade da potenciação, aprendemos o seguinte, né? Olha que nós aprendemos que a elevado a 0 é igual a 1. Então, essa mesma base aqui, nesse caso chamássemos de A, aqui tivéssemos raiz de 3 elevado a 0, vai dar quanto? 1. Então, nós vamos comparar e utilizar a comparação, né? Raiz de 3 elevado a x, que é o mesmo valor, é igual a raiz de 3 elevado a 0. Professor, de onde surgiu raiz de 3 aqui elevado a 0? Meu querido aluno ou aluna, raiz de 3 elevado a 0, quanto que é? Olha só, todo número, né, com a base diferente de 0 elevado a 0, o resultado vai ser igual a 1. Então, nós chegamos aqui a uma conclusão em relação à base, né? Observe que a base é a mesma agora. Como as bases estão iguais, nós trabalharemos somente com os expoentes. Então, isso implica que o valor de x é igual a 0. Bom, olha só. A pergunta vai novamente aqui para o logaritmo, né? Logaritmo de 1 na base 3, né? Raiz de 3. Qual é o número que eu elevo a base raiz de 3, que eu elevo a ele que seja igual a 1? É o 0. Então, raiz de 3 elevado a 0 é igual a 1. Essa aí é a solução para a letra E da questão número 1 do livro didático de vocês, na página de número 49. Tudo bem? Página 49, nós fizemos a letra A letra B, a letra C, a letra E. Deixarei para vocês resolverem agora a primeira questão, a letra A, a letra A não, a letra E, D, né? E a letra F, tá bom? Letra D e letra F. Então, pessoal, na nossa aula de hoje a gente falou sobre uma introdução sobre logaritmos, né? Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre as propriedades, aplicar um exercício e tudo mais. Nessa semana estaremos fechando aí o conceito de exponencial, tá? Na aula de amanhã, na sexta-feira, estaremos fazendo aí, todos vocês, convido vocês a pegar o seu livro didático e acompanhar a nossa aula de amanhã, na sexta, que faremos aí uma abordagem das questões de nível Enem, corrigindo com vocês todas as questões possíveis aí no nosso tempo. É claro que nós vamos deixar para vocês hoje uma missão, né? Para vocês resolverem algumas questões. Então, a agenda de vocês é essa aqui, ó. Livro didático, eu quero que vocês resolvam a primeira questão, a letra D e a letra F, somente esses dois itens. Isso para entregar hoje, tá bom? O livro de atividade, as questões de 10 a 14, as páginas 10 e 11, vocês vão me entregar na próxima aula, tá bom? Então, hoje vocês vão resolver
somente para me entregar agora a primeira questão, a letra D e F. Você vai enviar a página, o professor irá corrigir, tá? E para você resolver para entregar na sexta-feira, no caso, a questão 10 a 14 no livro de atividade, tá bom? Bom, então finalizo a minha aula por aqui. O meu muito obrigado. Tenham todos aí um ótimo dia, uma ótima tarde e até o próximo encontro. Tchau, tchau, turma.